Então vamos lá, queridos, bem-vindos à nossa aula 2, dessa série que a gente está explicando sobre a vida espiritual, né? E para que vocês entendam qual que é o objetivo da vida espiritual. Esse vídeo vai explicar, vai deixar bem claro pra gente, né, qual que é esse objetivo. Mas lembre que a gente está sempre com o foco aqui em ter paz interior e ter equilíbrio e ter mais saúde. E a vida espiritual é um desses caminhos, né? Foi o meu caminho, pratico yoga e meditação há 11 anos e foi um caminho que me ajudou a superar a ansiedade, o pânico e me encontrar no meu propósito divino. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, tá? Então, para você que não está acostumado, de repente você nunca ouviu falar sobre o yoga e a meditação, como esse foi o meu caminho, um caminho que eu estudo já há mais de uma década, é uma tradição hindu da Índia, e aí eu trago, né, esse conhecimento, ele está embasado, assim como existe a Bíblia, né, existe o Mahabharata e o Bhagavad Gita, que está dentro do Mahabharata, que faz parte da tradição hinduísta, né? Em que a gente vai falar, por exemplo, de Krishna, né? Aqui na nossa tradição ocidental, a gente conhece bastante sobre Jesus. Krishna é a manifestação de Deus para a tradição hindu. Então, tudo isso são mitologias, você pode entender como uma grande mitologia, mas as mitologias, elas permeiam a humanidade por uma razão. Desde os primórdios do nosso, né, de que a humanidade existe esse universo simbólico da mitologia, né? E a mitologia ela é extremamente importante para nós, porque ela faz com que a gente entenda mais sobre a nossa natureza, né? Ela nos dá mecanismos para entender mais sobre nós mesmos, né? Não à toa a jornada do herói, né, que é entendida dentro do storytelling, todas as histórias contêm a jornada do herói, independente se essa história foi contada há 1000 anos atrás, se ela foi contada na África, na América, toda a jornada do herói ela é sempre permeada por uma coisa só, que é a nossa jornada interna como ser humano. Ou seja, todo ser humano em algum momento passa por esses momentos arquetípicos, né? Então, a gente vai entender esses tratados, a gente vai entender a questão dessa tradição hindu do yoga, mas não para você se ficar pegado à forma, porque não é religião, né? Então é um dos discernimentos, né, das distinções que a gente está fazendo aqui. A vida espiritual não é uma vida de religião. A vida espiritual é uma vida de religare, isso sim, que seria a raiz de toda a religião, que é o quê? Religare com o quê? Com a fonte, com o eterno, com aquilo que veio antes da gente, manifestação, estar aqui. Então é sobre isso que a gente vai entender um pouquinho, tá? Então já começamos com essas diferenciações. Eu tô aqui numa posição de professora, né? Então a gente vai utilizar alguns recursos didáticos, mas é apenas para que a gente possa começar a entrar nesse campo de entendimento da vida espiritual, tá? Porque não é preto no branco. Vocês vão ver que o objetivo da vida espiritual é fazer com que você, no seu mundo objetivo, na sua realidade de vida, você tenha uma vida de mais equilíbrio e paz com você e com o seu entorno, né? Então ela é mundana. A espiritualidade ela é mundana nesse sentido. Ela serve para que você tenha uma vida melhor, tá? Então, como que a gente vai entender? Então, para que você entenda, a gente está dentro dessa tradição do hinduísmo, tá? De uma maneira didática. Então, como que para essa tradição, para essa compreensão, como que a gente entende a nossa vida, o cabimento da nossa vida humana? Então, eu fiz um desenho aqui, só que pela tela a gente não vai conseguir ver, mas aqui abaixo eu vou estar sempre deixando um guia de estudo para você, com leituras complementares dos meus textos, né, da Mary Sweet, que é o meu canal autoral onde eu faço essa educação espiritual com o objetivo de que você tenha mais saúde e paz de espírito. Então sempre vai ter as descrições aqui embaixo e esse desenho você também vai poder ver certinho. Mas o que é que tá nesse meu desenho aqui? Então existe, né, para a gente começar a vida espiritual, a gente tem que entender que existem duas realidades dentro da gente. Então a gente tem o nosso personagem, o nosso eu menor ou o nosso ego, tá? Que é aqui, a Mariana Botan. Eu sou jornalista, sou storyteller, nasci em Caçapava, no Vale do Paraíba, minha mãe se chama Sandra, meu pai se chama João, hoje eu moro em Ribeirão Preto, sou jornalista e tô aqui, né? Sou artista, escritora, isso é o meu
ego, esse é o meu personagem, o meu eu menor, que tem um nome, né? Um nome aqui. Só que antes da gente existir, existe uma fonte maior, que está além do tempo e do espaço. É o famoso eterno, um mistério, a fonte divina. E essa fonte que permeia tudo, sempre existiu, ela é o campo do eu maior. Esse eu maior é o nosso self, a nossa consciência suprema, que existe como uma fagulha dentro da gente. Então é como se nós fôssemos uma garrafa no oceano. E o conteúdo de dentro dessa garrafa é o mesmo que está no oceano, tá? Então é como se a gente tivesse uma centelha divina dentro da gente. Essa coisinha amarelinha que passou por aqui, às vezes vai passar, é a Cecília, tá? A Cecília é minha gatinha, não tem como segurar, a bichinha vai passar por aqui. Então, vocês já vão ficar conhecendo. Então, temos o nosso, voltando, né? Temos o nosso eu menor e temos o self, eu maior. Qual é o objetivo da nossa jornada humana aqui pela tradição espiritual? Qual que é o objetivo? Que a gente alinhe o nosso personagem, o nosso eu menor, ao eu maior, tá? Então, Krishna fala isso na Bhagavad Gita. O objetivo, a meta suprema do yogi é caminhar para o supremo alinhamento entre o seu eu menor com o seu eu maior, tá? Então, começamos com essa distinção. E aí a gente cai, né? Por que isso é importante? Como que a gente traz isso de um ponto de vista prático para a nossa realidade, para a nossa sociedade? Então, vamos lá. O que essa tradição diz? Nós viemos com um potencial divino, que é essa fonte, esse self, ele vem como um programinha dentro da gente. E ele se manifesta, esse dom, né, essa estrelinha divina, esse nosso self, ele se manifesta na nossa vida humana através dos nossos dons e talentos. Então, através do reconhecimento, o que são os dons e talentos? São aquelas aptidões naturais que uma criança manifesta naturalmente desde cedo. Né? Então, pegando aqui o meu caso, por exemplo, eu conto essa história lá no meu site, na Mary Sweet, depois entra para você conhecer, se você está chegando agora e não me conhece. Eu sou apaixonada por histórias desde criança, desde os meus 5 anos, desde que eu aprendi a ler. E antes de aprender a ler, eu já assistia. Eu sou apaixonada por histórias. Escrevi meu primeiro livrinho com 6 anos de idade, depois com 8 eu escrevi outro, né? E fui buscar o jornalismo. Eu sempre... Então, o que permeou o meu dom e talento? O que era muito claro? Era a minha habilidade para a escrita, era a minha paixão pelas histórias. Então, isso é o meu dom, é um sinal, né? Um dos sinais do meu dom, do meu talento. E o seu dom, o seu talento, ele é o veículo por meio do qual você expressa, você realiza essa conexão com o seu eu maior, que é o propósito da nossa vida humana. É como os seus dons e talentos, é como você vai manifestar, é o caminho por meio do qual você pode se alinhar para ter essa vida divina, essa vida alinhada com o seu eu maior. Então, voltando aqui àquela questão, né, que eu falei de que o self, o eu maior, existe antes da nossa manifestação, antes do nosso personagem nascer aqui na Terra, né? E essa expressão do eu maior, no hinduísmo, a gente tem um termo que você talvez já tenha ouvido falar, que chama Dharma. O Dharma é aquilo que sustenta toda a manifestação que existe hoje, a manifestação dual. Se você assistiu os meus outros vídeos, você sabe que eu falei muito a respeito disso, que a vida humana é uma manifestação dual. Né? Então, a gente vive aqui na dualidade, quente e frio, aquela coisa dos opostos. A gente está sempre nessa montanha-russa da dualidade. O Dharma é aquilo que vem antes, ele sustenta toda a manifestação. E o que é para você sintonizar? Então, se a gente está na vida espiritual e busca esse supremo alinhamento com o nosso Dharma, né? Então, o que é exatamente esse Dharma? Então, o Dharma, ele pode ser entendido de muitas maneiras, como isso que sustenta tudo, essa expressão do eterno. E ele vem numa condição de qual é o dom e o talento que você veio para contribuir? No que você é bom? O que te coloca numa condição de servir o mundo, tá?
Então, por isso que o Dharma, ele está intrinsecamente ligado aos dons e talentos, porque é aquilo que é inato. Um dom e talento é aquela aptidão que você sim tem que desenvolver, você vai aprimorando, mas é aquilo que você faz sem esforço, é aquilo que te preenche de dentro para fora e é aquilo que te dá uma singularidade em que você é único naquilo que você faz e você é muito bom naquilo que você faz. Esse é o seu Dharma, tá? Então aqui a gente já teve duas definições, né? Dois conceitos importantes dessa vida espiritual. Voltando numa questão prática, né? Por que a gente tem que falar de Dharma nessa sociedade hoje? No que a minha vida prática tem a ver? O que a minha vida prática, minha vida mundana tem a ver esse tal do Dharma? Quantas vezes você não se viu insatisfeito com o seu trabalho, né? No seu campo profissional? Quantas vezes você não se sentiu desencaixado, ou mesmo até algumas pessoas estão num trabalho, mas não estão satisfeitas com eles, outras nem sequer sabem esse tal, eu não sei nem o que eu sei fazer bem, eu não sei nem o que eu quero, né? Então, tem muito sobre isso, né, na nossa humanidade hoje. Então, o Dharma, a reflexão sobre qual é o seu Dharma, ela vai nesse sentido de você entender quem é você e se o que você está fazendo da sua vida está alinhado com quem você é. Então lembra, a gente tem um ego, a gente tem um personagem. Hoje esse ego, ele está alinhado com o eu maior, com o Dharma que sustenta tudo, essa visão maior que sustenta tudo, ou ele é um ego que está completamente desalinhado da sua essência, dos seus dons e talentos e está vivendo uma vida, está tendo um trabalho, está tendo relacionamentos que estão destoando, são dissonantes da sua essência. E aí a gente começa a entrar no campo do porquê a vida espiritual tem a ver com a saúde. Porque eu vou falar a respeito de mim, porque eu só posso falar a respeito de mim, mas eu observo muito isso, existem inúmeros... você pode começar a observar e eu tenho certeza que perto de você vai ter algo que você vai se identificar com isso que eu tô falando. Durante muito tempo da minha vida, o meu fazer, o meu trabalho, o acordar pela manhã, numa segunda-feira, então, era aquele terror. Por quê? Eu já sofri de dominguite. Você já sofreu de dominguite? Eu conheço um monte de gente que sofreu de dominguite, né? E o que isso quer dizer? Aquele peso. Quantas vezes eu trabalhei a minha juventude inteira desalinhada do meu Dharma, tá? Para que você possa saber. Não à toa eu tive pânico. Não à toa eu era extremamente ansiosa, insegura e com uma melancolia persistente que um desencaixe, uma falta de sentido, de felicidade, de preenchimento, né? Então, quando a gente tem um trabalho que não ecoa com a gente, em que você não tem vontade de acordar pela manhã para ir trabalhar, em que às vezes você tem até assim desconfortos físicos graves, né? Eu cheguei a às vezes vomitar antes de trabalhar. Tamanho era o desconforto que eu sentia com a minha vida, né? Então, quando o seu fazer está pesado, presta atenção, porque pode ser não, é um grande sinal de que você não está vivendo o seu Dharma, ou seja, você não está expressando o que você veio aqui para expressar, o que já veio dentro do seu coração, o que já veio naturalmente na sua expressão desde criança, adolescente, constituindo, e você pegou um caminho para a vida adulta que não é a estrada que você deveria estar caminhando, você pegou um desvio dessa estrada. Então, o seu fazer se torna pesado e se torna muitas vezes doentio, como foi o meu caso, né? Eu tive problemas aí de saúde mesmo por conta do desalinhamento. Então, a gente está falando de doenças como os transtornos mentais, abuso de álcool e substâncias entra dentro do rol de transtornos mentais. Então, quando a gente começa a abrir, né, quantas pessoas hoje têm algum tipo de vício de substâncias, drogas? Quantas pessoas hoje sofrem de depressão? Em 2020, a OMS já colocava a depressão como a doença mais incapacitante do mundo. A doença que mais afasta pessoas do trabalho. Então, assim, os transtornos mentais, eles são... Antes da gente viver essa epidemia de coronavírus, a gente já vivia uma epidemia de transtornos mentais. O Brasil é recorde de transtornos mentais, né? Então,
isso é um fator de adoecimento. Os transtornos mentais nada mais são do que uma luzinha de alerta de que você está extrapolando, o seu copo interior encheu, transbordou. Tanta sujeira debaixo do tapete, o tapete transbordou. É isso que significa os transtornos mentais. Então, a reflexão, olha como a vida espiritual, a tradição, uma tradição milenar, começa a ter eco com a gente hoje, vivendo aqui em 2020, né? Por quê? Porque se você está vivendo uma situação de ansiedade, de estresse crônico, abuso de álcool e substâncias, repara se não é a sua própria vida, o seu próprio dia a dia que não está te adoecendo. Porque às vezes as pessoas vão se medicar, vão no médico, ficam achando que é problema genético. Transtornos mentais não tem nada a ver com genética, gente. Ela tem a ver com o campo familiar, sim, com as heranças que de geração para geração foram se passando, padrões tóxicos, traumas vividos na infância e na adolescência. Mas perceba que se você veio de um contexto em que logo cedo, né, como a gente vive numa sociedade que não tem educação espiritual, que a gente não é ensinado a transbordar de dentro para fora os nossos dons e talentos, transbordar, se pôr a serviço do mundo numa condição em que você faça aquilo que você se sente bem, que você se sente encaixado, o que acontece? Às vezes, quando a gente vai crescendo, a gente não tem nenhum contexto para descobrir e explorar esses dons e talentos, né? E aí você cresce uma vida desalinhado, você vai buscar. Quando você cai no caminho profissional, no caminho de buscar um estudo, né, para você ter uma profissão, você já está desalinhado, não partiu de dentro para fora. Às vezes você escolheu a sua profissão pelos motivos errados, né? E esse motivo errado é o quê? Você não considerou os seus dons e talentos, a sua vontade, o seu desejo primeiro. Às vezes você escolheu uma profissão porque você nunca teve a chance de descobrir seus dons e talentos, e aí você pegou a primeira profissão que você acha que seria, ou você foi para seguir a carreira dos pais, né? Ou mesmo assim, a gente não se encaixa num estereótipo de profissão, não existe uma só maneira de você ser jornalista, por exemplo, que é o meu caso. Eu lembro que no meu segundo ano da faculdade eu entrei em crise, porque eu falei assim, eu não me encaixo, eu não sou jornalista. Eu vi os jornalistas, né, os professores falando que querem ser jornalista, eu falei, gente, eu não sou essa pessoa. E aí eu entrei em crise, né? Só que mesmo quando a gente escolhe uma profissão, existe a individualidade, né? O self. Esse eu maior, ele se expressa de uma maneira única. Nós temos uma manifestação única e inédita na humanidade, cada um de nós, eu e você. Então a gente não vai se enquadrar de fora para dentro. A gente vai expressar de uma maneira singular o ser jornalista, o ser médico, o ser enfermeiro. Então, e isso, como que a gente sabe, como se expressa essa individualidade? De dentro para fora, a partir da realização desse self, desse eu maior que tá dentro de você. Mas você tá, aí que tá, o seu ego, o seu personagem está alinhado com o Dharma, com aquilo que é correto, com aquilo que é natural, que é espontâneo e autêntico, ou ele tá desviado e o seu fazer tá pesado e tá difícil? Então, a reflexão, a tarefa que fica desse vídeo, ela é essa para você, tá? Será que você está vivendo o seu Dharma? Qual é o seu Dharma? Qual é esse dom e talento que te coloca que você faz muito bem e que te coloca numa posição de contribuir, de servir o mundo, de uma maneira leve e espontânea que você faz naturalmente, tá? Então faz essa reflexão e envia para mim. Aqui abaixo a gente vai deixar sempre os links para você complementar. Você pode escrever ou para o meu e-mail, se você não quiser deixar o seu comentário aqui, ou escreve aqui no comentário e me envia essa tarefinha para que a gente possa refletir e avançar nos nossos estudos da vida espiritual. Combinado? Espero os seus comentários. Aliás, tem alguém na escuta? Tem alguém na escuta? Sim, sim, sim. Tá atento? Tá yoga presente no Aqui Agora? Quero saber, me conta aqui, fala sim, 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 Mari. Preciso saber, a Mary Sweet tá falando pra quem? Vocês estão aí?